Você já parou para pensar se Deus realmente permite que um homem tenha mais de uma esposa? No Antigo Testamento, vemos vários personagens bíblicos vivendo dessa forma. Abraão, Jacó, Davi e até Salomão tiveram múltiplas esposas. Mas então surge a grande questão. Se esses homens eram servos de Deus, por que ele não os impediu de viver dessa maneira? E mais, será que Deus aprovava a poligamia? Ou ele apenas tolerava isso por um tempo? Se ele permitiu antes, será que mudou de ideia no Novo Testamento? O que Jesus e os apóstolos falaram sobre isso? Esse tema gera muitas dúvidas e debates entre cristãos. Alguns dizem que a poligamia era algo normal no passado, pois a cultura era diferente e Deus permitia isso. Outros afirmam que, desde o princípio, o plano de Deus foi o casamento entre um homem e uma mulher, e que a poligamia nunca fez parte da sua vontade perfeita. Mas quem está certo? Para entender a resposta de forma clara, precisamos analisar a Bíblia como um todo. Não podemos olhar apenas para um versículo, precisamos ver o contexto geral das Escrituras. Neste vídeo, vamos abordar o que a Bíblia realmente diz sobre a poligamia. Se Deus aprovou ou apenas permitiu essa prática. O que Jesus e o Novo Testamento ensinam sobre o casamento. E, por fim, se a poligamia ainda seria válida para os dias de hoje. E antes de continuarmos, pense nisso. Se Deus aprova a poligamia, por que ele criou apenas uma esposa para Adão? Se ter várias esposas fosse parte do plano perfeito de Deus, por que não criou Eva e mais algumas companheiras desde o princípio? Além disso, se a poligamia fosse aprovada por Deus, por que os casamentos poligâmicos na Bíblia trouxeram tantos problemas? Pense em Jacó, que sofreu com a rivalidade entre Lia e Raquel, ou Davi, que teve conflitos entre seus filhos, e Salomão. A Bíblia diz que suas muitas mulheres desviaram seu coração para longe de Deus. Se você já teve essa dúvida ou conhece alguém que se pergunta sobre isso, fique até o final, porque hoje vamos trazer uma explicação clara e definitiva sobre esse tema. E antes de começarmos, me conta nos comentários, você acha que a Bíblia aprova ou condena a poligamia? Quero saber sua opinião antes de revelar o que as Escrituras realmente dizem. Agora, vamos mergulhar nessa análise e entender como Deus enxerga o casamento. Abraão, Sara e Agar. Deus permitiu? Foi plano dele? Vamos começar com Abraão, considerado o pai da fé. Ele era casado com Sara, mas havia um grande problema. Sara não conseguia engravidar. Em Gênesis 16, vemos que, em vez de confiar na promessa de Deus, Sara teve a ideia de dar sua serva, Agar, para Abraão como esposa. Isso era uma prática comum na cultura da época, mas foi realmente a vontade de Deus? O resultado foi desastroso. Assim que Agar engravidou, começou a desprezar Sara, e Sara, por sua vez, passou a maltratá-la. Isso gerou tanto conflito que Agar fugiu para o deserto. Mais tarde, quando Isaque nasceu, Sara pediu que Agar e seu filho Ismael fossem expulsos, pois havia tensão dentro da família. Agora, repare, em nenhum momento Deus mandou Abraão se casar com Agar. Isso foi uma decisão humana, baseada na impaciência e na cultura da época. E quais foram as consequências? Conflitos familiares que perduram até hoje, pois Ismael se tornou o ancestral de muitos povos árabes e Isaque dos israelitas. Conclusão? A poligamia foi fruto da falta de confiança na promessa de Deus e trouxe sofrimento para todos os envolvidos. Jacó, Lia e Raquel, enganado para casar com duas. A história de Jacó também traz um caso de poligamia, mas dessa vez por engano. Ele se apaixonou por Raquel e trabalhou 7 anos para casar com ela. Mas na noite do casamento, seu sogro Labão o enganou e colocou Lia em seu lugar. Quando percebeu o que aconteceu, Jacó foi reclamar, mas Labão disse que era costume da região casar primeiro a filha mais velha.
Para ter Raquel, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos. O resultado, ciúme e rivalidade dentro da casa de Jacó. Lia tentava conquistar o amor do marido, enquanto Raquel ficava frustrada por não engravidar. O conflito se agravou tanto que ambas decidiram dar suas servas para Jacó, aumentando ainda mais a quantidade de esposas e filhos. O que aprendemos com isso? Deus nunca mandou Jacó ter mais de uma esposa. A poligamia aqui foi resultado da trapaça de Labão e da disputa entre as irmãs. E, novamente, a consequência foi uma família cheia de brigas, inveja e sofrimento. Davi e Salomão. O caso de múltiplas esposas e suas consequências. Agora, vamos falar de 2 dos reis mais famosos da Bíblia, Davi e Salomão. Ambos tiveram várias esposas, mas será que Deus aprovou isso? Davi teve várias esposas e concubinas. E um dos episódios mais trágicos de sua vida foi justamente causado por essa poligamia. Seu filho Amnon violentou sua meia-irmã Tamar, o que gerou uma vingança de seu outro filho, Absalão, que acabou matando Amnon. Mais tarde, Absalão se revoltou contra Davi e tentou tomar o trono. Ou seja, os muitos casamentos de Davi contribuíram para uma família dividida e cheia de tragédias. Já Salomão, que começou seu reinado, pedindo sabedoria a Deus, terminou sua vida em grande decadência por causa de suas muitas esposas. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, e muitas delas eram estrangeiras que o levaram a adorar outros deuses. Em 1 Reis 11:3-4, lemos que suas esposas desviaram seu coração para longe de Deus. E essa foi uma das razões pelas quais Deus dividiu o reino de Israel após sua morte. Aqui fica claro, Deus permitiu, mas as consequências foram destrutivas. A poligamia era comum no Antigo Testamento? Sim, a poligamia era comum na cultura do Antigo Testamento, especialmente entre reis e líderes. Mas há um detalhe importante. A maioria dos relatos de poligamia na Bíblia vem acompanhada de problemas e tragédias. Mesmo nas leis de Moisés, não há um mandamento ordenando ou incentivando a poligamia. Pelo contrário, há regras para tentar minimizar os problemas causados por ela. Deuteronômio 21:15-17. Além disso, Deus já havia deixado claro seu modelo ideal para o casamento desde o início. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Perceba que o versículo fala mulher no singular e não mulheres. Deus realmente aprovava isso ou apenas tolerava? A grande questão é, Deus realmente aprovava a poligamia ou apenas a tolerava por causa da dureza do coração das pessoas? A resposta fica clara quando olhamos o Novo Testamento. Jesus reafirmou o casamento monogâmico em Mateus 19:4-6, dizendo que no princípio Deus criou homem e mulher e que os dois se tornam uma só carne. Paulo também reforça isso em suas cartas, afirmando que os líderes da igreja deveriam ser maridos de uma só mulher. 1 Timóteo 3:2, Tito 1:6. Ou seja, Deus nunca incentivou a poligamia. Ele apenas tolerou, porque as pessoas insistiam em seguir seus próprios costumes e culturas. Mas, como vimos, os resultados nunca foram bons. Todos os casos de poligamia na Bíblia trouxeram problemas, brigas, ciúmes, idolatria e afastamento de Deus. Jesus reforça a monogamia, Mateus 19:4-6. Em Mateus 19, Jesus foi questionado pelos fariseus sobre o divórcio. Em sua resposta, ele reforçou o plano original de Deus para o casamento. Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne.
Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19, 4, 6 aqui, Jesus deixa 3 coisas bem claras. 1. O casamento foi criado por Deus para ser entre um homem e uma mulher. 2. O casal se torna uma só carne, o que reforça a ideia de união e exclusividade. 3. O casamento é um compromisso sagrado e não deve ser desfeito facilmente. Se a poligamia fosse aceitável, Jesus teria dito algo como: o homem se unirá às suas mulheres. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele reafirmou a monogamia como o padrão estabelecido por Deus desde o começo. Além disso, Jesus sempre tratou o casamento de forma séria, mostrando que não era apenas uma instituição cultural, mas uma aliança sagrada diante de Deus. Paulo ensina sobre casamento, 1 Timóteo 3:2. Além das palavras de Jesus, os apóstolos também ensinaram sobre o casamento e reforçaram a monogamia. Um dos textos mais diretos sobre isso é 1 Timóteo 3:2, onde Paulo fala sobre os requisitos para os líderes da igreja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2 aqui, Paulo deixa claro que os líderes cristãos devem ser maridos de apenas uma mulher. Mas isso significa que apenas os líderes precisam seguir esse modelo? Não. A razão pela qual os líderes são instruídos a serem monogâmicos é porque eles devem dar o exemplo ao rebanho. O que vale para os líderes também serve como referência para os demais cristãos. Outro detalhe importante é que Paulo não escreveu essa orientação apenas para se alinhar à cultura da época. Ele sabia que a poligamia ainda existia em algumas regiões, mas mesmo assim deixou claro que o padrão de Deus para o casamento era um homem e uma mulher. Isso mostra que o ensino da monogamia não foi apenas uma tradição social, mas uma instrução espiritual e moral dada por Deus para a igreja. O cristão deve seguir o Antigo ou o Novo Testamento? Uma dúvida comum entre os cristãos é: devemos seguir o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? A resposta é que o Novo Testamento não cancela o Antigo, mas o completa. Jesus veio cumprir a lei e revelar a vontade definitiva de Deus para a humanidade. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Mateus 5:17. Isso significa que devemos olhar para todo o contexto bíblico e entender quais instruções foram dadas para uma época específica e quais são princípios eternos. Por exemplo, as leis morais de Deus continuam válidas. Os 10 mandamentos ainda nos ensinam sobre a santidade de Deus e como devemos viver. As leis civis e cerimoniais de Israel foram cumpridas em Cristo. Por isso, não precisamos seguir regras sobre sacrifícios ou costumes judaicos específicos. No caso do casamento, a monogamia não é apenas uma regra cultural do Novo Testamento, mas sim um princípio divino que sempre esteve presente desde a criação. No Antigo Testamento, Deus tolerou a poligamia em certos momentos, mas sempre mostrou que não era o ideal. No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos reforçaram a monogamia como o modelo correto para o cristão. Portanto, como seguidores de Cristo, devemos seguir o ensinamento do Novo Testamento sobre o casamento, pois ele reflete a vontade de Deus para nós hoje. O modelo original de Deus, Adão e Eva. Desde o começo, Deus estabeleceu um modelo claro para o casamento. Em Gênesis 2:24 está escrito: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse versículo deixa evidente que o plano original de Deus era um homem e uma mulher unidos como uma só carne. Deus criou somente Eva para Adão, não várias esposas.
Se Deus quisesse que a poligamia fosse a regra, ele poderia ter criado várias mulheres para Adão desde o início, mas não fez isso. Outro detalhe importante é que a união entre marido e esposa simboliza algo ainda maior: a relação entre Cristo e sua igreja. No Novo Testamento, Paulo reforça essa ideia em Efésios 5:31-32, comparando o casamento com a relação de Cristo com os crentes. Assim como Cristo tem uma só noiva, a igreja, o casamento humano deve refletir essa união, sendo monogâmico. Portanto, a base do casamento segundo Deus sempre foi um homem e uma mulher, em uma aliança de amor e compromisso. As consequências negativas da poligamia. Na Bíblia mesmo, que a poligamia tenha ocorrido no Antigo Testamento, ela sempre trouxe grandes problemas. Vamos relembrar algumas das consequências negativas que a Bíblia nos mostra. Ciúmes e rivalidades. Lia e Raquel viviam competindo pelo amor de Jacó. Isso gerou uma família cheia de brigas e ressentimentos. As esposas de Eucana, Ana e Penina também tinham ciúmes. Ana sofreu muito por não ter filhos, enquanto Penina a provocava constantemente. Conflitos familiares. A poligamia de Davi trouxe discórdia entre seus filhos, resultando em traições e assassinatos. Os filhos de Jacó, nascidos de diferentes mães, tiveram tantas rivalidades que chegaram ao ponto de vender José como escravo. Afastamento de Deus. Salomão, com suas 700 esposas e 300 concubinas, acabou se desviando da fé verdadeira e adorando os falsos deuses de suas esposas estrangeiras. Em toda a Bíblia, os relatos de poligamia nunca terminam bem. Isso mostra que Deus permitiu, mas nunca aprovou essa prática. Quando olhamos para os exemplos bíblicos, fica claro que a poligamia não traz harmonia nem bênçãos, mas sim caos, sofrimento e afastamento de Deus. Deuteronômio 17:17, o aviso de Deus contra muitas esposas. Em Deuteronômio 17:17, Deus deu um aviso direto sobre a poligamia. O rei, porém, não deve tomar para si muitas esposas, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular grande quantidade de prata e ouro. Essa ordem foi dada aos reis de Israel, mas por que Deus fez esse alerta? Porque ele sabia que muitos casamentos levariam à corrupção e ao afastamento espiritual. E o que aconteceu com os reis que ignoraram essa orientação? Salomão foi um grande exemplo disso. Ele teve muitas esposas estrangeiras e, exatamente como Deus havia avisado, essas esposas o afastaram do Senhor e o levaram à idolatria. Esse versículo reforça que Deus nunca quis que seus servos tivessem muitas esposas. Ele sabia que isso traria problemas espirituais e emocionais. Resumo: o plano de Deus para o casamento, se há algo que ficou claro ao longo desta análise, é que Deus criou o casamento para ser entre um homem e uma mulher. Desde o início, o modelo estabelecido foi Adão e Eva, e não Adão, Eva e mais algumas esposas. Em Gênesis 2:24, Deus declarou: "Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne." Esse versículo nunca mudou ao longo da Bíblia. Mesmo quando a poligamia aconteceu em algumas épocas do Antigo Testamento, ela sempre trouxe problemas. Quando Jesus veio, ele reafirmou o casamento monogâmico e o comparou à união entre ele e sua igreja. Os apóstolos continuaram ensinando a mesma coisa, deixando claro que os cristãos devem seguir esse modelo. Portanto, se perguntarmos o que Deus realmente deseja para o casamento, e a resposta é clara: um homem e uma mulher unidos em amor e fidelidade. Se a poligamia fosse ideal, não haveria tantos problemas. Um dos argumentos mais fortes contra a poligamia é o próprio testemunho da Bíblia. Se Deus tivesse criado a poligamia como modelo ideal, não haveria tantas complicações e tragédias ligadas a ela. Mas o que vemos na Bíblia? Rivalidade e ciúme. Jacó, Lia e Raquel tiveram um casamento cheio de conflitos e disputas.
As esposas de Davi causaram desavenças dentro de sua própria casa. Conflitos familiares. Os filhos de Jacó brigavam constantemente e chegaram ao ponto de vender José como escravo. A poligamia de Davi levou a traições e assassinatos entre seus próprios filhos. Afastamento de Deus. Salomão se desviou completamente da fé por causa de suas esposas estrangeiras. Nenhuma história bíblica de poligamia termina bem, ou seja, a própria história da poligamia na Bíblia prova que essa não era a vontade perfeita de Deus. Se fosse algo correto e saudável, não teria causado tanto sofrimento e destruição. Reflexão final: Deus permite a poligamia hoje? A resposta bíblica para essa pergunta é não. Por que Deus não permite a poligamia nos dias de hoje? Porque Ele já estabeleceu seu plano ideal desde o princípio. Porque Jesus e os apóstolos reafirmaram a monogamia como padrão cristão. Porque a poligamia sempre trouxe problemas, nunca bênçãos. Porque o casamento reflete a relação entre Cristo e a Igreja, uma união exclusiva e fiel. Se alguém hoje quer saber a vontade de Deus para o casamento, basta olhar para a Bíblia e a resposta é clara: um homem e uma mulher, em íntice amor e fidelidade, unidos diante de Deus. E você? O que pensa sobre isso? Agora que chegamos ao final desta análise, quero saber a sua opinião. Você acha que a poligamia pode ser justificada nos dias de hoje? Ou acredita que a Bíblia realmente ensina que o casamento deve ser monogâmico? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua visão. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.